Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai Om Shanti 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 Swasti prajabhyah paripalayantam Nyayena margena mahim mahishah Go brahmanebhyah shubhamastu nityam Loka samasta sukhino bhavantu Kali varshatu parjanyaha Prithvi sasya shalini Desho yanksho bharahitaha Brahmana santu nirbhayaha Sarvesham swastir bhavatu Sarvesham shantir bhavatu Sarvesham purnam bhavatu Sarvesham mangalam bhavatu Sarve bhavantu sukhinaha Sarve santu niramayah Sarve bhadrani pashyantu Ma kaschit dukkha bhag bhavet Asato ma satgamaya Tamaso ma jyotirgamaya Mrityorma amritangamaya Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Shanti Shanti Shanti. Então, hoje damos início ao nosso curso, novo curso, turma de quarta-feira. Quando a gente fala sobre simbolismo védico em especial, né? Nosso tema aqui é simbolismo védico. A gente necessariamente tem que considerar o papel do simbolismo dentro da tradição védica. O simbolismo não é uma disciplina à parte, não existe existe, por exemplo, gramática, Vyakarana, é uma disciplina que existe, uma disciplina tradicional de estudo védico. Existe Jyotish, né? Jyotisha é a astrologia. Existem várias disciplinas diferentes, Tarka, lógica. São disciplinas com textos específicos tratando daquele tema. E quando a gente fala sobre simbolismo e mitologia, ainda que a gente referencie alguns textos, Purana, as Puranas são a grande fonte da mitologia védica que a gente diz, né? Não é a única. Mas na verdade não são compilados de mitos, são compilados de histórias e inclui outras coisas também. Não existe de fato uma disciplina chamada simbolismo e mitologia. Não existe. O simbolismo é uma linguagem que permeia a tradição toda. Para gente que não faz parte dessa cultura, que não nasceu nessa cultura e que não vive essa cultura no dia a dia, aí a gente dá um outro nome, porque a gente precisa estudar antes, não faz parte da nossa cultura. Então, o simbolismo e a mitologia fazem parte da tradição védica, estão ali e transmitem todo o ensinamento que a gente aprende formalmente de várias maneiras, transmite também de uma maneira simbólica, através dos vários mitos e símbolos. Tá? De maneira lúdica, tudo isso é refletido, o ensinamento todo é refletido. E tem um objetivo também. A gente pode meditar, a gente pode refletir de uma outra maneira através do simbolismo e da mitologia e trazer para nossas próprias vidas. Então, para a gente que não é dessa cultura, existe um caminho a ser feito que para um indiano nativo, um hindu que está lá na Índia, desde cedo ouvindo essas histórias, faz parte da formação deles, não faz parte da nossa. Então, por isso que a gente acaba tendo uma disciplina, na Índia também tem, hoje em dia tem pessoas que dão aula de simbolismo e mitologia, ok, mas o máximo que a gente diria tradicionalmente seria aula de Purana. Vamos ter as aulas das Puranas, porque são os textos principais, né? Mas os mitos aparecem nos Vedas, os mitos aparecem nos épicos, os mitos aparecem nas Puranas.
mas também aparece em vários textos, soltos, de alguma maneira, né? Então, tem lá uma Upanishad, tem lá um texto, um canto, tá lá, tá vivo, porque afinal de contas, tudo isso faz parte dessa tradição. Então, tá ali permeando a tradição inteira. Portanto, a gente tem que sempre entender qual é o objetivo de estudar simbolismo e mitologia. O objetivo é o mesmo objetivo que a gente tem quando a gente vai fazer qualquer coisa na tradição védica, em última instância, autoconhecimento. É o autoconhecimento. Através dos mitos e símbolos, a gente consegue contemplar e refletir melhor sobre uma vida de disciplina, uma vida de yoga que prepara a nossa mente, que nos permite lidar com a gente mesmo e com o mundo de uma maneira mais madura, mais clara. E isso prepara a nossa mente para escutar Vedanta e entender, obtendo o autoconhecimento. O autoconhecimento é o objetivo último da vida. Quer dizer, na verdade, moksha é o objetivo último da vida. Moksha é a liberação do estado de sofrimento. Mas os Vedas ensinam que moksha é alcançado através do autoconhecimento. E é por isso que a gente quer o autoconhecimento. A gente não quer o autoconhecimento porque é interessante e divertido, ainda que seja. Mas a gente quer, em última instância, porque a gente quer moksha. A gente quer a liberação do estado de sofrimento. E Vedanta ensina. Por que é o autoconhecimento? Porque é a descoberta de um eu que já é livre de limitação, a gente aqui não sabe. Esse é o tema de Vedanta, é o tema dos Vedas, e portanto o simbolismo vai apontar nos vários níveis de significado, vai apontar sobre uma vida de yoga, uma vida de devoção, uma vida de dharma, uma vida meditativa. E, em última instância, vai apontar para o autoconhecimento, a natureza do indivíduo, como sendo não diferente da natureza do todo, esse Ishvara, né, que é o todo, a ordem cósmica que tudo permeia. Tá? Quando a gente fala então sobre simbolismo, a gente precisa entender uma coisa que é importante. Quando eu falei os textos, né, os textos principais sobre mitologia e simbolismo, eu falei 3 grupos de textos e depois citei outros. E tem um propósito. A gente tem os textos védicos, que são a origem de toda a tradição védica, daí que vem o nome, tradição védica. Os Vedas são a base. Os Vedas são repletos dos mitos. A mitologia védica está nos Vedas, é evidente. Só que depois a gente tem, em outro período histórico, a gente tem os épicos. Os épicos são os Itihasas, Ramayana e Mahabharata, são os 2 grandes épicos hindus. Dentro do qual, né, dentro do Mahabharata tem a Bhagavad Gita, tá lá. É um outro período, não é mais o período védico. O período védico é muito anterior. Tem o período dos épicos. E muito tempo depois a gente tem o período das Puranas. As Puranas, Purana significa aquilo que é muito antigo. Então como é que as Puranas são mais recentes? Porque elas contam histórias muito antigas, que vêm lá, sei lá de quanto tempo atrás. São histórias muito antigas, que já aparecem nos Vedas muitas vezes, e que são repetidas nos épicos, e são compilados depois nesses textos chamados Puranas. Até então as Puranas existiam de maneira oral, mas em um determinado momento existe uma compilação das Puranas do jeito que a gente conhece hoje. São 3 períodos históricos: época védica, a época dos épicos e a época das Puranas. A mesma mitologia, a mesma tradição, tudo igual, mas ao mesmo tempo a forma muda, porque a sociedade muda, a cultura muda, é assim mesmo. E aí, milênios de diferença entre um período e outro, o que você começa a reparar? A forma muda, a forma do culto muda, a forma das histórias mudam. Algumas deidades que eram tão exaltadas antes, de repente agora não são mais tão exaltadas. E outras que estavam lá, não tão conhecidas, mas agora ganharam força, e aí tem vários devotos. E aí você tem uma vida ali, você tem uma dinâmica dessa cultura, desse simbolismo, dessa mitologia. É a mesma, mas em fases diferentes do tempo você vê mudanças, com o mesmo significado, mas formas diferentes. Tudo bem até aí? Por isso que a gente diz, quem é a Trimurti? A Trimurti é a trindade, as 3 deidades que são repetidamente mencionadas na tradição védica, e aí aparecem como muito importantes. Aí qualquer um vai dizer, a pessoa tem algum estudo de tradição, vai dizer, é Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma, o criador, Vishnu, o mantenedor, Shiva, o destruidor. E aí isso tem um ciclo. Depois da destruição vem uma nova criação, manutenção, dissolução, criação e assim vai. Por isso que esses 3 são tão importantes. Tudo no universo tem esse ciclo, criação, manutenção, dissolução. É assim, tudo tem início, meio e fim. Não se apegue a nada. Usufrua,
curta, aproveite desse universo, tudo que o universo te dá, sem dúvida, mas não se apegue achando que vai ser eterno. Nossa ilusão é essa, achar que as coisas vão ser eternas. Não vai ser eterno, o que não é um problema. Não, mas eu não quero ficar pensando, porque senão eu fico apavorado. Pensa sem ficar apavorado. Não precisa ficar apavorado. Um dia vai, de repente, acabar. Tudo bem, já está acabando agora, já está mudando agora. A gente que não percebe, tudo muda o tempo todo. E isso é maravilhoso, que bom que muda. Mudança não é ruim, mudança é bom. Mudar muito rápido deixa a gente meio zonzo. Então é bom ter um tanto de estabilidade. Mas, por outro lado, mudança é bom, é ficar mesmice o tempo todo. Não tem graça. A graça da vida é essa. O que vai acontecer depois? E logo depois? Agora acontece o quê? A gente não sabe. E isso é grandioso. Assusta por um lado, mas é maravilhoso por outro. Então, a vida é assim. Saiba que vai mudar. Não precisa ficar pensando nisso. Só saiba que vai mudar. Aproveite do jeito que está agora. E quando mudar, você recebe um novo. Se despede do antigo. Com maturidade, a gente vai lidando. Então, é isso que o ensinamento básico dessa Trimurti vai nos ensinar. Todo o universo passa por esse ciclo. Em última instância, o universo inteirinho passa por esse ciclo. É assim. O que existe além? O que é aquilo que permanece? Nada no universo permanece, mas todo o universo permanece estabelecido em algo que não tem início e não tem fim. O que é isso? E os Vedas vão ensinar. Esse que permanece é livre de limitação, é livre de início, livre de fim, livre de formas. E esse é você, porque você permanece. Seu corpo muda, sua mente muda, mas você permanece. Esse é o autoconhecimento, a descoberta de um eu que permanece para além das formas. Então, Brahma, Vishnu e Shiva são exaltados. Por isso, essa Trimurti, cada um é exaltado individualmente, óbvio, cada um tem a sua importância, mas coletivamente esses três são exaltados dessa forma por causa disso, para apontar que o universo inteiro é mutável, portanto busque descobrir o que existe para além do universo, aquilo que é imutável. Certo? Essa é a Trimurti. Qualquer um perguntando então o que é a Trimurti? Brahma, Vishnu e Shiva. Mas se a gente vai lá nos textos védicos, as três deidades mais exaltadas disparadamente, que recebem o maior número de orações, não é Brahma, Vishnu e Shiva. É Agni, Indra e Surya. São três deidades diferentes. Agni, que é o fogo, os rituais védicos são todos feitos no fogo. No altar a gente tem uma lamparina, não é à toa. Fogo é o elemento central, é um símbolo central de toda a tradição védica. É muito importante. Agni. Agni é o fogo. Indra é o rei das tempestades. Carrega o raio. Surya é o sol, que é o fogo celestial. São três fogos. O fogo na terra é Agni, o fogo no céu é Indra, com o relâmpago, e o fogo no céu é Surya, o sol. Esse fogo que permeia os três mundos é a luz que nunca apaga. É a luz que não tem forma, mas se manifesta através de todas as formas. É a luz da consciência, o ser livre de limitação que permanece. O significado é o mesmo. Mas as deidades são outras, as formas são diferentes. Tá claro? E a questão toda é, então, se eu pego as duas mitologias, a védica e a das Puranas, são duas mitologias diferentes. Não são duas mitologias diferentes, é a mesma, em momentos diferentes. Nas Puranas também vai aparecer Agni, Indra e Surya, só que não tem tanto destaque mais, quanto aparecia nos Vedas, eram as três principais. Enquanto que Brahma, Vishnu e Shiva, que são tão exaltadas agora nas Puranas, também são exaltadas nos Vedas, só que menos. Estão lá, aparece lá. Brahma, chamado às vezes como Prajapati. Vishnu aparece constantemente como um dos aspectos do Sol. Está lá, Vishnu. E Shiva aparece geralmente com o nome de Rudra, mas está lá, aparece também. Então, quando a gente olha para a mitologia, a gente pode entender só cada um dos símbolos, cada uma das histórias, e já é muito. Mas vale a pena a gente ver a conexão que esses mitos têm no passado. Onde é que ele aparece antes? Em qual texto que está aparecendo antes? De onde vem? Qual é a origem? A origem védica já aparece lá no Veda. Como que era na época védica? E como é que é agora? E aí quando a gente vê que existe uma certa mudança ao longo do tempo, na verdade a gente amplia o nosso entendimento dos mitos e dos símbolos. Essa aqui é a vantagem. Tá? Então entender a origem védica das deidades é um ganho, é um extra, mas é um ganho, porque a gente entende com mais profundidade aquele símbolo.
Porque está lá, mesmo que a gente não consiga. Vishnu é uma deidade solar originalmente. É um dos Adityas, é um aspecto do Sol. Na época das Puranas a gente nem pensa sobre isso, ninguém fala sobre isso. Mas o fato é que, sabendo que originalmente ele é um aspecto do Sol, quando a gente olha agora para Vishnu nos mitos das Puranas, ganha uma outra forma de olhar para Vishnu. Porque ele é aquele que é brilhante, que tem um disco brilhante, como o Sol. E a gente consegue aprofundar o nosso entendimento de Vishnu. Ok? Então, nesse curso, a gente vai usar muito disso, tá? Começando entendendo sobre Shiva. Nosso curso fala sobre os filhos de Shiva. A gente não vai entender sobre os filhos de Shiva sem entender quem é o pai, Shiva. Tá? Então, primeiro a gente tem que entender esse Shiva e a origem dele védica. Como é que ele é apontado nas Puranas, mas como é que ele é apontado lá atrás, nos Vedas. E aí isso vai nos permitir entender muito melhor quem são os filhos dele. Tá? Quando a gente fala de Shiva, realmente Shiva é uma deidade que aparece há muito tempo, é uma deidade muito antiga realmente, tá? Aparece nos Vedas, as várias escavações também da civilização do Vale do Rio Indus aponta claramente que aparece, é uma deidade muito cultuada antigamente. Deixa eu mostrar aqui os meus slides, cadê meus slides? Civilização do Vale do Rio Indus é uma outra questão, né? Mas é uma civilização muito antiga, né? A princípio identificada com a civilização védica, né? Existem grandes questões, grandes disputas, mas se a gente for parar para analisar, realmente a gente consegue ver claramente que aquela civilização vivia já na época védica, já vivia a tradição védica, né? E aí tem várias imagens e vários selos que são identificados com elementos de Shiva, né? A gente tem na esquerda ali ele é descrito como um caçador ali na esquerda, aquela imagem, mas claramente eles têm um arqueiro com 3 linhas na cabeça e 2 chifres. Shiva não tem chifre, né? Na imagem que a gente conhece de Shiva não tem chifre, mas nessas imagens ele aparece com chifre e 3 linhas na cabeça. 3 linhas na cabeça é o símbolo dos devotos de Shiva, né? A gente passa 3 linhas de cinzas na testa. O arco e flecha, na verdade, é a arma principal de Shiva. Na verdade, a gente sempre pensa no Trishula, que é o tridente, é a mais conhecida. Mas na verdade, ele é o grande arqueiro. Nos Vedas aparece o tempo todo Rudra como sendo o grande arqueiro. Então o arco e flecha é uma grande arma. O Ramayana fala muito sobre isso também, né? Shri Rama vai lá e aí vai montar o arco de Shiva. Montar quer dizer prender a corda no arco e aí ele estoura o arco de Shiva. Né? Então é uma passagem muito famosa, porque o arco de Shiva não é qualquer arco. É o famoso arco de Shiva, que ele explode. Então, ele é o grande arqueiro. Aparece ali ele com o arco e flecha na esquerda. Aparece também a imagem em cima, que é interessante, né, que é um selo em que aparece alguém sentado em Padmasana, claramente está em Padmasana, e claramente no meio de uma floresta, que tem vários animais selvagens. Tem ali um búfalo, tem um tigre, tem um elefante, tem um rinoceronte. Né? Não sei se vocês conseguem ver em volta ali atrás. Locais que tradicionalmente... A floresta e as montanhas são locais tradicionais dos ascetas. As pessoas vão lá e vivem ali as suas vidas focados nas práticas meditativas, nas disciplinas de yoga. Assim era. Só que imagina, a floresta na Índia era muito perigosa. É realmente um lugar onde você tem tigre, você tem leão, você tem rinoceronte, você tem elefante, você tem de tudo. Realmente é um lugar perigoso de você ficar meditando. Para alguém ser atacado por um animal é muito fácil. Então é dito que existem vários mantras, é dito porque eu não conheço nenhum mantra, né? A tradição fala que existe, eu acredito na tradição, porque há de ter, mas a gente não conhece porque a gente não precisa mais deles também, e sabe-se lá onde é que estão esses conhecimentos desses mantras. Mas é dito que existem mantras específicos para os ascetas, para as pessoas que iam viver nas florestas, e eles cantavam os mantras para poder se protegerem das feras, dos animais, e os animais respeitavam, assim era dito, senão eles vão ser devorados no meio da floresta. Claramente é uma imagem que aparece um yogi ali, né? Alguém ali em Padmasana meditando, com os animais aquietados em volta. Shiva, ele é Mahayogi, ele está associado às disciplinas. Já nos Vedas aparece dessa maneira.
E aí ele tem essa imagem, ela é associada a um aspecto de Shiva chamado Pashupati. Pashupati é o senhor dos animais, o senhor dos seres. De novo aparece com chifres ali, meditando, e aí todos os animais respeitando. Também é um elemento muito simbólico da tradição. A floresta representa a nossa mente, que é um lugar bastante fechado, desconhecido, misterioso, e que tem coisas incríveis e feras terríveis. E aí você vai aonde? Você vai no meio da floresta fazer a sua meditação. Isso é muito simbólico, né? Quer dizer, a pessoa ir para o meio da floresta fazer meditação é externo, mas internamente é o que a gente faz. A gente entra na nossa mente e a gente vai meditar na nossa mente ali. A meditação acontece toda na mente. E aí que a gente coloca os nossos animais, as nossas feras, sob o nosso comando. Esse é o senhor das feras, o senhor dos animais. Esse é Shiva, Mahayogi. Então ele aparece ali sentado, né, governando os seus animais internos, suas feras internas. Esse é o Yogi. E aí identifica então essa imagem com Shiva. E embaixo aparece uma imagem também curiosa, né? Alguém com uma lança e uns cabelos esvoaçantes, também como Shiva é descrito muitas vezes. Né? Geralmente com Trishula, é uma lança tripla, mas ali no caso é uma lança com uma ponta só, mas os cabelos esvoaçantes também é um elemento bastante comum de Shiva. Na direita a gente tem uma imagem recente de Shiva montado no touro Nandi, que também é simbólico, né? Ele montado no próprio touro. Então ele governando de novo os animais. Pashu também é o gado, né? Ele com arco e flecha, porque ele é o grande arqueiro. E aí qual é o elemento comum que aparece nas imagens modernas de Shiva? Modernas quer dizer, não védicas e não da época da civilização do Vale do Rio Indus, que são milhares de anos atrás. Ele tem sempre uma lua na cabeça. No satsanga de ontem, Glória de comentou Shiva com a lua na cabeça, né? A lua representa a mente. Então é claro que a mente é o adorno do yogi, porque a mente não é um problema, ele não joga fora a mente. Mas ele tem a mente sob comando. Então, essa é uma das explicações. Né? O Lorenzi falou uma explicação bem mais profunda ontem, muito mais bonita. Né? Ele é a consciência que brilha na mente. A mente é a forma dele, portanto. Então, está ali como um adorno. É uma explicação magnífica também. Mas muita gente associa esses chifres que apareciam nas imagens antigas sendo transformados depois nessa meia-lua. Porque, na final de contas, a meia-lua, na verdade, só como fosse 2 chifres. Né? O chifre representaria a soberania de Shiva, né, o comando sobre os animais. A lua representa o comando sobre a mente. Simbolicamente, o significado é o mesmo quando a gente fala internamente, né, da nossa própria mente, das nossas feras internas. Tá? Tudo bem até aí? Um elemento central também em Shiva é o Nandi. Né? O Nandi é o veículo de Shiva, que é um touro branco, não é um boi, prestem atenção, muito importante. Não é um boi, porque o boi é um touro castrado, né? E Shiva não tem nada de castrado. Shiva ele é símbolo de virilidade, inclusive. Ele é poderoso, ele é criativo, ele é vigoroso. O touro também carrega esse símbolo. O touro, na Índia a gente tem que lembrar, né? O gado, a vaca é sagrada. Em que sentido? É porque oferece de tudo. A vaca sustentou essa civilização durante anos. É uma mãe, verdadeiramente, com o leite, com o esterco, com a urina, tudo, né, tudo realmente da vaca abençoou essa civilização inteira. Então a vaca é como uma mãe, por isso que é dito, cuide da vaca. Você vai respeitar a vaca, você vai cuidar da vaca, porque ela é uma grande fonte de prosperidade, ela é incrível e ela está ali sempre com um semblante tão agradável. Então é uma companheira dessa civilização há muitos anos. Claro que ela é o divino na forma da vaca. Mas o touro também. O touro, a gente fala da vaca porque ela dá o leite, mas sem touro também não vai ter filhotes, não adianta. Né? O touro também é gado, o touro também é sagrado, é evidente. É o veículo de Shiva, um touro branco, que representa a força, representa a prosperidade, representa também uma mente em paz, porque está sempre agradável. Nandi é aquele que está sempre contente, isso é que significa Nandi, é o nome do touro. E na civilização do Vale do Rio Indus a gente tem também vários selos e várias imagens ligadas com o touro, né, ligadas com... Ali embaixo tem embaixo à esquerda, inclusive, tem alguém, não sei se dá para ver direito, alguém que está apaziguando 2 tigres ao mesmo tempo. Né? Imagina só, 2 tigres brigando e tem alguém apaziguando os tigres. Esses elementos aparecem com alguma frequência e geralmente são associados, de alguma maneira estão conectados a Shiva. Tá? Então isso é interessante, mais um dado histórico, né, para a gente ver.
Quando a gente vai, aqui aparece o Nandi, né? Então o Nandi realmente é importante. E aí sim, quando a gente vai ver nos textos védicos, deixa eu vir para aqui para o outro lado. Quando a gente vai ver nos textos védicos, Shiva geralmente é conhecido com o nome de Rudra. Rudra, literalmente, Rudra significa aquele que chora ou aquele que faz chorar. Isso é muito interessante. Ele é descrito como uma deidade assustadora, terrível. Ela é alta e brilhante, ele é dourado, totalmente dourado. A cor da pele dele se mistura com a cor dos adornos dele, porque ele é brilhante como fogo, brilhante como o sol. Ele carrega o arco e flecha e um raio na outra mão. Ele é magnífico. Ele está associado às grandes tempestades, imagina. Na Índia, chove-se muito, né? Nas monções. É uma coisa que é inacreditável, são meses de chuvas torrenciais. É evidente que essa tradição vai pensar e vai imaginar como é que o mundo vai acabar. Vai acabar debaixo d'água, não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. Vai chover tanto que a água vai subir e vai alagar o universo inteiro. Pronto. Né? São as águas do não manifesto, do causal. Fica tudo indiferente. As formas se dissolvem na água. Quem é que vai trazer as chuvas do final dos tempos, da dissolução do universo? É Rudra. Rudra é o terrível, porque ele é a própria dissolução. A dissolução em todas as coisas, a dissolução cósmica, para depois o universo se manifestar de novo, e de novo, e de novo. Então o Rudra, ele é esse. Ele é terrível em que sentido? Porque quando você tem uma tempestade imensa, é apavorante. É muita água, é muito vento, e raios e relâmpagos caindo, e trovões. Quando a gente é criança, a gente fica apavorado. Quando a gente cresce, a gente não fica tanto apavorado assim. Mas uma baita tempestade ainda assim apavora. Porque tem uma força inacreditável. Tem uma força inacreditável. Então o Rudra, ele é ao mesmo tempo terrível, mas ao mesmo tempo benevolente. Porque ele dá as águas, as chuvas. Sem chuva, tudo fica seco. Ele que vem e abençoa, ele é aquele que dissolve. Então, a dissolução não é só ruim, a dissolução é uma coisa maravilhosa. Quando a pessoa está doente, a gente quer mais é que dissolva a doença. Vai embora os sintomas, vai embora a doença. Ele é considerado um grande curandeiro. Ele tem várias curas para várias dores, para vários sofrimentos. E ele abençoa. Muitas vezes Rudra é identificado com Agni. Agni é o fogo. Né? Por quê? Porque o fogo é destruidor também. O fogo também é aquele que cura. Aí, né, desinfeta, imagina, você vai lá e... O que a gente faz quando a gente precisa desinfetar alguma coisa? Se a gente não tem um produto de limpeza, não tem alguma coisa do gênero, hoje em dia tem várias maneiras de desinfetar, mas o fogo é o grande purificador. Você coloca ali alguma coisa no fogo, você purifica, de metal, né? Vai colocar uma coisa de madeira, vai pegar fogo e vai perder a coisa de madeira. Aí não é uma questão de desinfetar a madeira. Mas se for algo de metal, você passa no fogo. E o fogo queima, ele esquenta. Então o Rudra está muitas vezes associado a Agni. E a Rudra, ele é considerado o pai dos Maruts, ou dos Rudras, que é um grupo de deidades também, que aparece muito fortemente nos Vedas como filhos, os filhos de Rudra. Né? E também vai ser muito importante para o nosso curso. Tá? Então, o famoso Rudram, antes de começar a aula, estava tocando aí o Rudram, ainda que tivesse com uma qualidade bem ruim realmente, mas estava tocando o Rudram, é um dos mantras mais famosos, é um dos cantos védicos mais famosos. Ele é chamado Shatarudriya, ou Rudram, de uma maneira mais popular. É um canto para Rudra, canto para Shiva, onde você tem ali Shatarudriya, você tem ali os vários nomes de Shiva, né? Ou vários nomes de Rudra. Tem várias orações para Rudra, né? Evidenciando Rudra como aquele que é poderoso, aquele que tem muito poder, né? E ao mesmo tempo que pode nos abençoar de várias maneiras diferentes. Por favor, você apazigue a sua fúria, porque a vida às vezes é muito difícil. A vida faz parte da ordem cósmica. Então, vai ser incluído na vida coisas terríveis também. A gente acomoda, a gente recebe, porque a vida é assim. Mas, por favor, você apazigue a sua fúria. E você nos abençoe com coisas incríveis e prosperidades e clareza de mente na direção do autoconhecimento. Isso tudo é pedido no Rudram. E aí tem os vários nomes de Shiva que são cantados ali, né, em homenagem a Shiva. É realmente um canto muito forte, muito bonito. Rudram é para Rudra. Tá?
Isso aparece, esse aspecto dual, vamos dizer assim, de Rudra. Rudra tem esse aspecto bastante interessante, porque ele é ao mesmo tempo assustador e ao mesmo tempo incrível. No final das contas, é assim que a vida é. A vida é exatamente isso. Isso é uma mente. A pessoa que olha para a vida com essa postura tem uma maturidade. A gente poder olhar para a vida e reconhecer que, sim, ela tem coisas terríveis e tem coisas maravilhosas. E tudo bem. Não quer dizer que a vida seja uma droga. A vida é maravilhosa mesmo assim, porque ela tem ambos. E tá tudo certo. Eu não preciso ficar correndo atrás só daquilo que é maravilhoso e fugindo do que é terrível. É evidente que eu não vou correr atrás do terrível. Ninguém é bobo. Mas, quando o terrível chegar, eu recebo com reverência. Porque faz parte da ordem. Eu aqui posso não gostar. Pode ser desagradável para mim. Mas a vida é a vida, o universo é o universo. Tudo bem. Então eu tenho que poder aprender a lidar com os meus gostos e aversões, com o que eu gosto e o que eu não gosto. E a partir daí eu tenho a maturidade para poder lidar com os dois de uma maneira relativamente equânime, sem ficar apegado de uma maneira a outra. Isso é uma maturidade. Então eu poder olhar para Ishvara, para o divino, poder olhar para a vida, para o universo inteiro e abraçar tudo como é, agradável ou desagradável, é uma maturidade. E isso é uma das coisas que Rudra nos ensina. Porque Rudra é ao mesmo tempo terrível e benevolente. E aí mesmo assim eu posso fazer reverência para ele. Porque não é pessoal, não é uma pessoa em algum lugar representar os aspectos duais da vida. Tá tudo bem. Eu aprecio mesmo assim, eu reverencio mesmo assim, e aí eu vou além. Tá? Então esse aspecto de Rudra é muito importante. E isso se reflete posteriormente, vai se refletir em dois aspectos. Né? Nas Puranas, Shiva aparece com várias formas diferentes, vários aspectos diferentes, que podem ser divididos em dois grupos. O aspecto Raudra e o aspecto Saumya. Eu estou na frente das imagens, espera lá. Pronto. Os aspectos Raudras são os aspectos terríveis, porque ele é o destruidor, afinal de contas, e a destruição tem seu aspecto terrível. Enquanto que o aspecto Saumya é o aspecto benevolente e agradável. Ai, que maravilha. Ó, ele aparece ali meditando, ele aparece ali, né, calminho, com um olhar, um semblante agradável. Mas às vezes ele aparece terrível na esquerda ali, ele está ali com um machado, parece, ó, vai arrancar a cabeça do outro. Vai. Rudra, né? Não, os Vedas falam o tempo todo, Rudra tem que ser reverenciado nos vários rituais. Não esqueçam de Rudra. Isso é simbólico, é evidente que é simbólico. Por quê? Porque senão ele vai ficar chateado. E se ele ficar chateado, ele é o destruidor, você não quer ver Shiva furioso. Isso é simbólico. O que é simbólico? A ideia é que você não esqueça daquilo que também é terrível. Na sua devoção, lembra de Ishvara, lembra do divino, na hora que é maravilhoso. Mas não esquece dele na hora que é o terrível também. Porque é muito fácil eu pensar no divino na hora que está tudo bem e na hora que está tudo mal. Aí é uma droga, não, agora não tem divino coisa nenhuma. Tem, claro que tem. Tá também na forma do terrível. É agora que eu preciso mais dele. Agora que eu preciso trazer mais na minha mente a visão de conhecimento, a visão de devoção. Porque é a hora que eu preciso de mais força. Então não esqueça do divino. Nesse aspecto. Né? Então, os Vedas falam isso repetidamente, como um ensinamento. Tá? Então são aspectos Raudras. Aqui a gente tem uma história, né? A história em que Shiva destrói o ritual de Daksha. Daksha é esse, coitado, que está aí embaixo. Era o sogro dele. Né? E, enfim, tem toda uma confusão. A esposa de Shiva, que era Sati, antes de ser Parvati, ela era Sati, ela fica enfurecida com o pai, que é Daksha, né, o sogro de Shiva, e ela se atira no fogo. E aí Shiva fica enfurecido com o sogro. Como assim? Né? Minha Sati se atirou no fogo porque ela ficou desiludida com o pai. Ele fica furioso. E aí ele manda destruir, ele vai lá e destrói o ritual todo. Né? E aí ele, enfurecido, corta fora a cabeça de Daksha. Aí depois, Daksha é filho de Brahma, o criador. E aí Brahma vira para Shiva e diz, agora você já se acalmou? E aí Shiva está mais calmo, lógico que ele está mais calmo, né? Então, por favor, devolva a vida ao meu filho. E aí Shiva devolve a vida Daksha, mas coloca uma cabeça de bode no lugar. E aí então aparece antes e depois. Antes de cortar a cabeça, ele está Raudra. Depois de cortar a cabeça e trazer de volta Daksha a vida com a cabeça de bode, ele está Saumya, ele está calminho, né? E aí a imagem aparece, né? Retrata essa diferença, essa dualidade. Na história, basicamente, a história tem um significado. Né?
Aí, e o significado basicamente é que Daksha ele era muito arrogante. Sati se atirou no fogo devido à arrogância dele. E Sati é o feminino de Sat, a verdade. Ele jogou fora a verdade. É claro que o resultado é sofrimento. Então, Shiva vai lá e arranca fora a cabeça dele. Terrível. Mas depois, quando ele devolve a cabeça, devolve com a cabeça de bode. E bode eles eram os oferecimentos para os brahmanas. Depois do ritual, você oferecia vaca, você oferecia bode, dava para o sacerdote. E aí é uma fonte de riqueza, né? E aí eles levavam para casa para poder ter, né, os animais domésticos. Então, a cabeça de bode representa um oferecimento. Quem é o oferecimento? É o próprio ego. Esse que a gente tem que oferecer. A nossa arrogância, o nosso ego. E aí então, quando ele volta à vida com a cabeça de bode, ele reconhece o erro dele e aí faz namaskaram para Shiva. E Shiva abençoa. A história é basicamente essa. Mas é uma ótima história porque retrata os dois aspectos de Shiva. Raudra e Saumya. E tem várias histórias, realmente, que vão focar num aspecto ou em outro. Ambas nos ensinam sobre uma vida de yoga e autoconhecimento. Ok? Bom, aqui a gente tem Agni. Então, como eu falei antes, deixa eu voltar para cá. Rudra, ele tem uma afinidade muito grande. Todas as deidades são sempre a mesma deidade. Isso é uma coisa muito importante quando a gente fala sobre as deidades védicas. Todas as deidades são aspectos do mesmo divino, Ishvara, não tem diferença nenhuma. Focando num aspecto diferente da vida, nada além disso. Mas, então, na verdade, toda deidade é a mesma, sempre. Fundamentalmente. Mas em termos de forma, em termos de deidade, a gente às vezes tem algumas que são mais afinadas com outras, né? Tem uma identificação maior com outras. Do que, enfim, tem algumas que são realmente similares de alguma maneira. Rudra e Agni são deidades que aparecem muito conectadas, repetidamente. Em alguns momentos aparecem claramente como se fosse a mesma de fato. Porque, de novo, Agni é o fogo, e o fogo é aquele que é o maior destruidor. E Rudra, Shiva, é aquele que dissolve. Então, o fogo, ele é muito importante na tradição, é a luz da consciência que tudo ilumina. Também é o fogo do conhecimento que dissolve a ignorância, transformando a ignorância em cinzas. Por isso que a gente usa cinza quando a gente é devoto de Shiva. A gente passa vibhuti, são as cinzas, passa na testa. Por que a gente passa na testa? Porque é onde tem o conhecimento. A visão de mundo é representada na minha testa. Que eu tenha uma visão de clareza, de conhecimento. E que a ignorância seja queimada pelo fogo do conhecimento. Eu coloco as cinzas representando essa ignorância queimada. É uma oração pedindo conhecimento, em última instância. Tá? Então a gente vê uma conexão muito grande entre Rudra e Agni, Shiva e Agni. Tá? E aí é interessante porque Agni ele é um grande guerreiro, ele aparece em várias histórias, ele derrotando os Asuras, ele é um grande guerreiro. Realmente ele aparece constantemente apontando como um símbolo de conhecimento. E existe uma história que diz sobre isso aparece nos Vedas, no Shatapatha Brahmana, é uma parte dos Vedas, que conta a história do nascimento de Agni. Diz que Brahma, o Criador, criou Agni, o fogo. E quando Agni nasceu, ele abriu um berreiro, porque na verdade é assim que acontece, né? Quando a gente nasce, a gente chora. Agni também, ele nasceu, ele começou a chorar. E aí Brahma resolveu dar um nome para ele. Qual foi o nome que ele deu para Agni? Por que você está chorando tanto? O seu nome vai ser Rudra. Ele deu o nome de Rudra para Agni. Rudra, Shiva. Só que Agni vira e fala, eu agradeço, mas um nome só não é suficiente para mim. Me dê outro nome. E aí Brahma deu um outro nome. E Agni diz que não é suficiente, me dê outro nome. E assim ele faz. E ele dá vários nomes para Agni. Curiosamente, quando a gente vai olhar, é interessante também essa imagem, eu esqueci de dizer da imagem. Essa é uma imagem de Agni, né, montada ali no carneiro, o carneiro é o veículo de Agni. E é curioso porque ele tem todos os elementos simbólicos aí, tem 3 pernas e não sei quantos braços, é tudo simbólico. Mas ele é uma deidade que tem 2 cabeças, e isso é interessantíssimo. Por que Agni tem 2 cabeças? Pelo mesmo motivo que Rudra
tem aspectos Raudra e Saumya. É uma face que é agradável, uma face que é terrível. Do nosso ponto de vista, para ele não tem diferença nenhuma. Mas a gente considera o fogo como um grande fonte de bênção. A Agni nos abençoa, é o fogo. Quando está frio, ainda mais agora aqui no inverno, no hemisfério norte, o que mais a gente quer? A gente quer um calorzinho, né? A gente faz uma falta um calorzinho, uma lareira. Hoje em dia a gente usa muita coisa elétrica também, mas faz falta. Por quê? Porque o calor é realmente importante. Então, o fogo nos protege do frio, o fogo nos protege da escuridão. Sem fogo não tinha civilização, a gente cozinha no fogo, não importa se é fogão elétrico, é o calor. Agni é mais do que o fogo, é o calor. Tudo isso é Agni. Então, Agni é importantíssimo, mas ao mesmo tempo o fogo descontrolado incendeia e transforma tudo em cinzas, é terrível, como tudo na vida e no universo. Tem um aspecto agradável e um desagradável. São as duas faces de Agni. Né? Também, de novo, puxando ali esse significado que Rudra também tem. Tá? E aí, voltando para os nomes, quais foram os nomes que Brahma deu para Agni? Aqui a gente tem os nomes. Na esquerda a gente tem 9 nomes de Agni. No Yajurveda, Shatapatha Brahmana, quando a gente vai olhar, basicamente são os mesmos nomes que aparecem depois, muitos anos depois nas Puranas, como sendo os 8 nomes principais de Shiva. São os mesmos. Né? Rudra está ali, aquele que uiva, aquele que chora. Sharva, o arqueiro. Pashupati, o senhor das criaturas, o senhor do gado. Ugra, aquele que é terrível. Bhima é que muda um pouco. Né? Ashani, o raio, se transforma em Bhima, o terrível. Bhava, aquele que existe sempre. Mahadeva, Mahadeva é um dos grandes nomes de Shiva. Né? Aquele que é Mahadeva, é o grande Deva, o grande divino. Ishana é a mesma coisa que Ishvara, aquele que governa. No Veda ele recebe um nome extra, que é Kumara. Kumara não é um nome da lista de Shiva, das Puranas, mas Kumara é o nome que o filho dele vai receber, Kartikeya. Ele é conhecido como Kumara também. Tá? A gente vai ver isso no dia que a gente falar de Kartikeya. Quer dizer, então Agni e Shiva estão intimamente relacionados. Isso é muito importante para te entender um pouco melhor sobre Rudra, sobre Shiva e sobre seus filhos depois. Tá? Tudo bem até aí? Outra coisa importante quando a gente fala sobre Rudra nos Vedas. Bom, aqui também esqueci isso aqui. Isso aqui é a conexão. Tem várias histórias que colocam Shiva relacionado ao fogo. Shiva Nataraja. Nataraja é o senhor dos dançarinos. É o rei dos dançarinos. Então, na esquerda ali tem o Nataraja original. Ele é de um templo chamado Chidambaram, né? O templo de Chidambaram. Na verdade, Chidambaram é a cidade, mas o templo acaba ficando conhecido pelo nome de Chidambaram. Que é no sul da Índia, né? Em Tamil Nadu, que é lindo. É um dos templos mais incríveis que eu já fui, é esse Chidambaram. Ele é muito incrível. Né? E aí ele é diferente, porque ao invés de ter o Garbhagriha ali, que é o espacinho onde fica a deidade, né? A casinha onde fica a deidade, como todo templo hindu, em Chidambaram não. Na verdade tem é como se fosse um palanque ali, um platô, né? Para poder simular como se fosse um palco. E no meio você tem ali a deidade que está como no palco, está ali dançando e atuando. Né? Então é o rei dos dançarinos. E em volta dele tem esse círculo de fogo. O que representa? Nataraja representa a mutabilidade do universo. Shiva é aquele que destrói, é aquele que transforma. É devido ao seu poder que tudo muda. Ele é o senhor das mudanças. Então, e como é que ele muda? Ele muda dançando. Porque ao mesmo tempo ele toca a música, ele tem um tambor que toca, e ao mesmo tempo ele dança. Ele é as leis cósmicas, a ordem que governa o universo, e ele próprio é o universo que segue essas leis. Quer dizer, ele toca a música e ele dança ao mesmo tempo. Só tem ele. Incrível, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar no CERN. O CERN é aquele acelerador de partículas, né? O famoso acelerador de partículas. Físicos teóricos, físicos históricos não, são experimentais que estão ali nessa altura, mas são físicos que fazem lá os experimentos de física quântica e tudo mais, e bombardeiam lá as partículas. E o que eles encontram lá quando eles bombardeiam as partículas? Energia se transformando em matéria, matéria se transformando em energia, é uma coisa de doido, realmente é incrível, é mágico. Não é mágico, é o universo, é a ordem cósmica, mas é tão divino
que eles fizeram na porta do CERN? Eles colocaram uma estátua gigantesca de Nataraja, porque eles consideraram que essa imagem é a que melhor descreve o que está acontecendo ali. É a dança cósmica das partículas, é a dança cósmica do universo. Está ali, as coisas em ebulição, a matéria sendo manifestando e se dissolvendo, como Shiva que dança. Imagina, os físicos colocarem uma imagem de Nataraja, é uma profundidade imensa realmente que ele tem, né? E é isso que representa de fato o movimento desse universo inteirinho com a sinfonia dele próprio. Ele é a ordem cósmica e ele aponta para o próprio pé dizendo que você entregue aqui as suas preocupações, que você entregue a sua necessidade de controle, porque você não precisa controlar. O que você precisa fazer? Escutar a sinfonia cósmica e dançar com Shiva. Vai lá, o universo está aí funcionando. Dança com ele. A labareda de fogo em volta, né, ele aponta para a mutabilidade do universo, para inconstância, como o fogo que dança constantemente e ao mesmo tempo que dissolve todas as coisas surgem e desaparecem constantemente. Então, o fogo é um elemento que aparece constantemente no simbolismo de Shiva. E na direita tem uma história muito famosa também, que é Kamadeva. Kamadeva é o senhor do desejo, a deidade que é como o Cupido no Ocidente, a gente tem Kamadeva na Índia. Tem o arco e flecha, pum, ele atira, e aí quando a pessoa é acertada por Kamadeva, o desejo toma conta dela. Ah, que maravilha. Nem sabe de onde veio. Foi o Kamadeva que atirou uma flechazinha ali, você não viu, né? Essa aqui é a imagem. E aí diz que Kamadeva resolveu usar uma flecha em Shiva, para ele poder se apaixonar por Parvati. E acertou Shiva. E aí Shiva se apaixonou por Parvati. Só que Shiva é um Mahayogi. E ele acha aquilo muito estranho. De onde surgiu esse desejo? Ele não estava aqui antes. Tem alguma coisa errada. E ele começa a olhar em volta e descobre Kamadeva, coitado, escondido no meio da moita. E ele fica enfurecido. Porque Kamadeva está manipulando ele. Que história é essa? Furioso. Lembra? Shiva é o destruidor, não deixa ele furioso. O que acontece? Ele abre Agnya Chakra, o terceiro olho. Pum! Pulveriza o pobre do Kamadeva. Queima. E aí é uma comoção. Coitado do Kamadeva, né? Os devas tinham mandado Kamadeva fazer isso para ele casar com Parvati. Ele não tinha entendido nada. Depois está tudo certo. Shiva devolve a vida a Kamadeva e depois se casa com Parvati. Mas essa passagem é muito importante. Porque nessa passagem Shiva queima com o fogo da testa dele. Ele queima o desejo. E o desejo muitas vezes ele é visto como uma febre. É a febre do desejo, porque atormenta. É como o fogo do desejo que queima a gente. E é terrível, o desejo pode ser terrível, porque a gente fica ali tocado por aquilo, né? Obcecado por aquilo. Aquilo não sai da nossa cabeça. E a gente sofre, na ausência do objeto de desejo, quando a gente tem apego. Então o desejo é visto como um fogo que queima. Como é que a gente apaga o fogo do desejo? É dito, não adianta a gente ficar satisfazendo os desejos. Uma hora acaba. Não vai acabar. Tentar satisfazer o desejo para acabar com o desejo é como você tentar apagar o fogo do desejo jogando gasolina. Se aumenta. Como é que você apaga o fogo do desejo? É com mais fogo. Só que não do desejo. É o fogo do conhecimento. O fogo do conhecimento é capaz de extinguir o fogo do desejo. Porque você vai além. Você vai além. É isso que a imagem representa. O yogi que vai além do desejo. Quer dizer, não é que ele não vai ter desejo, mas ele vai além do apego. Ele vai além do desejo comandando ele. Ele não tem mais isso, ele não está debaixo do desejo. Pelo contrário, o desejo agora está debaixo do meu comando. Porque eu tenho uma mente preparada, eu tenho conhecimento, eu vou além do desejo. Então, também aparece ali, ele é chamado... ele tem vários nomes, né? Agora ele é chamado Kameshwara. Quando ele derrota Kamadeva, ele é chamado Kameshwara. Ele é o senhor de Kama, o senhor do desejo, né? Então, esse é Shiva, né? Shiva, então, tem esses aspectos que são ligados ao fogo do conhecimento. E aí, agora sim, nos Vedas a gente tem essas várias deidades que estão ligadas a Shiva, que são chamados os Maruts. Maruts são chamados também os Rudras. Quer dizer, você tem Rudra e você tem um grupo de deidades chamado Rudras. Quem são esses Rudras?
eles são reconhecidos como filhos de Rudra, ou atendentes de Rudra. Rudra é aquele que traz as várias tempestades terríveis. Os Rudras, ou os Maruts, Marut é vento, são os vários ventos. Claro, né? O Senhor das tempestades tem como seus atendentes os vários tipos de ventos diferentes que trazem as chuvas de um lado para o outro, os ventos de um lado para o outro. Esses são os Maruts, são chamados Rudras também. É uma lista de deidades, né? Tem várias listas que vão colocando quem são essas deidades, mas geralmente eles são deidades que são extremamente agitadas, são rápidas, como o vento. Shri Krishna, né, na Bhagavad Gita, Arjuna diz para Shri Krishna, você fala sobre meditação, mas você não conhece a minha mente. A minha mente é mais difícil de governar do que o vento. Como é que alguém pode segurar o vento e controlar o vento? Não pode. A minha mente é mais difícil do que controlar o vento. E Shri Krishna apazigua ele, né, acalma ele, dizendo que é assim. Para começar é assim, toda a mente é assim, não é só a sua. Mas através de uma vida de meditação você consegue sim, né, comandar a sua mente. Então os ventos estão associados a essa capacidade da mente também. Né? Externamente os ventos são rápidos e velozes. Internamente os ventos, entre aspas, os ventos da minha mente, são vários pensamentos que vão de um lado para o outro, muito rápidos. E lá vou eu, né? E traz tempestades e tempo claro também. Né? Às vezes a gente está muito feliz, às vezes a gente está muito triste. A mente nos leva a passear. Esses são os Rudras. Simbolicamente, tem a lista principal, mais conhecida, inclui 11 Rudras. São 11 Rudras, 11 Maruts. Quem são os 11 Rudras? Depende. Geralmente, os 11 Rudras são os 10 sentidos, os órgãos de percepção e os órgãos de ação, mais a mente, dá 11. Né? Então, eu posso reconhecer em mim mesmo 11 Rudras. A minha visão, a minha audição, a minha fala, etc. 10. Mais a minha mente, 11. Que me levam para passear. Me levam para passear. Quando você menos percebe, você está lá, focado já em alguma coisa, no objeto de desejo, a minha visão já está me levando para outro lugar, eu escutei alguma coisa, me distraio, o tempo todo me distraio. Mas quando eu tenho esses sentidos e a minha mente sobre meu comando, agora é o contrário. Eu sou o senhor dos Rudras. Eu sou o senhor dos Maruts. Quem é o senhor dos Maruts? Rudra, que é Shiva Mahayogi. Esse é o grande yogi. Então, assim como o Rudra comanda os seus filhos e atendentes, os Rudras, o grande yogi comanda os seus órgãos de percepção e a sua mente. Tá claro? Esse aqui é o símbolo. Tá? Então, nos Vedas aparecem esses Maruts que às vezes trazem vários obstáculos para as pessoas. Internos, são os nossos pensamentos. A gente tem que olhar para esses Maruts, honrar esses pensamentos, honrar essas tendências das nossas mentes e aprender a comandar eles, né, de alguma maneira. Quer dizer, são deidades. Claro que a gente vai olhar com reverência. Externamente são deidades. Na gente representam, então, as nossas tendências da mente. E aí a gente, como Rudra, a gente tem, então, um comando sobre os nossos órgãos de percepção e nossas mentes. Tá? Esses Rudras, então, são muito importantes. Tem vários mantras que pedem para os Rudras, por favor, que vocês sejam apaziguados e que vocês não nos perturbem. Fiquem tranquilos, porque eles são brincalhões, eles gostam de provocar, assim é dito. Assim como os nossos pensamentos, que nos provocam. Né? Então, tudo isso é muito simbólico. Quando a gente entende esses mantras dessa maneira, se tornam instrumentos de yoga. Né? Essa é que é a ideia. Tá? Então, muito importante também esses Rudras, porque são filhos de Shiva. Quem são os primeiros filhos de Shiva? São os Rudras, definitivamente. Os filhos de Rudra nos Vedas são esses Maruts, que muitas vezes são considerados filhos de Shiva, de Rudra, às vezes são considerados atendentes de Rudra, e às vezes são considerados aspectos de Rudra. E tanto faz, tanto faz. É filho, é atendente ou é aspecto diferente? São maneiras diferentes de falar a mesma coisa. Não tem diferença. Isso vai ter muito impacto quando a gente for falar dos outros filhos das Puranas, Ganesha, Kartikeya e Ayapa. Tá? Tudo bem até aí? Tá. E aí, então,
a gente tem o Shiva das Puranas, né? Que a gente já falou um tanto, naturalmente a gente tem falado o tempo todo dele. Mas quando a gente olha para o Shiva das Puranas, aí sim a gente tem realmente essa imagem muito forte que já aparece nos Vedas, mas nas Puranas ele é estabelecido totalmente. Shiva como o grande yogi, aquele que está ali vestido, os ascetas, ele não está vestido de asceta, isso é muito importante. São os ascetas que se vestem de Shiva. Há uma diferença. Shiva não é um asceta. O asceta é um renunciante. Shiva tem esposa, ele tem filho. É claro que ele não é um asceta. Ele faz disciplinas, ele faz tapas. E essas disciplinas são intensas e nos inspiram a fazer o mesmo. Vamos fazer disciplinas. Não precisa ser asceta, mas a gente faz disciplinas. Que disciplinas? Uma vida meditativa. Eu vou, observar os meus desejos, eu vou observar as minhas emoções, para poder lidar com elas, para poder ter o comando sobre a minha mente e não ser comandado pela minha mente. Então, yoga, uma vida de yoga, Shiva é esse. Por que Shiva é aquele que rege o yoga? Porque ele é aquele que dissolve, ele dissolve o torpor, ele dissolve a inércia, ele dissolve a confusão, os apegos. Tudo isso uma vida de yoga faz. Então, ele é o Mahayogi, o grande yogi. E aí tem essa roupa aí, diz que ele está coberto de cinzas. As cinzas são símbolo de Shiva, porque as cinzas são aquilo que sobra depois do fogo. O fogo do conhecimento dissolve. E aí então a ignorância é totalmente eliminada, vira cinzas. Então, o cinza é um símbolo da dissolução, por isso que ele se cobre todo de cinzas. E ele tem esse tom, ele é brilhante, diz que ele é branco resplandecente. Porque ele está coberto de cinzas, cinzas claras, são brilhantes. Simbolicamente aponta que a natureza de Shiva é consciência, nada além de consciência que é brilhante. Tá? É simbólico. Na direita, geralmente na esquerda, é como a gente conhece Shiva no norte da Índia. Na direita é como Shiva é representado no sul da Índia. No sul da Índia ele parece menos uma seta. Tem uma coroa, né? E aí tem uma diferença ali também no que ele carrega. Deixa eu descer um pouquinho. Na direita ali ele dá para ver que ele tem um cervo numa das mãos, ele segura, e na outra mão ele segura um machado. O machado é símbolo de vairagya, o desapego. A gente abre mão daquilo que já não nos serve mais. A gente abre mão. Internamente a gente abre mão da necessidade de ter ou não ter algo. Apego não é só em ter. Apego também é em não ter. Eu não quero tal coisa. É um apego. Se eu preciso daquela condição para ser feliz, isso é apego. Não, mas eu preciso que o fulano esteja perto de mim porque eu sou apaixonado, eu adoro o fulano. Isso é um apego, é uma forma de apego. Eu preciso que o fulano esteja longe de mim porque ele é terrível. Também é outro apego. Quer dizer que se eu estiver presente na mesma sala que você acabou o dia, fechou o dia. A sua felicidade está dependendo de uma condição. Isso é apego. Então o machadinho corta a necessidade de ter ou não ter algo. Né? Corta o apego. Vairagya é o desapego. E na outra mão tem um cervo. O cervo é o veículo da lua. Então representa a lua sob meu comando. A lua sob meu comando é a mente. A mente está sob meu comando, porque afinal de contas é Mahayogi. Tá? Então ele carrega os dois. E aí então, deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá. O Shiva das Puranas, nas várias histórias das Puranas, ele não é mais tão chamado Rudra, ele é mais conhecido com o nome de Shiva. Shiva é um nome que aparece lá nos Vedas. Na verdade é interessante se a gente for pegar o Rudram, que é o canto de Rudra, o canto para Rudra, que tem os vários nomes de Shiva, de Rudra. Se a gente for pegar todos os nomes e identificar o do meio, o nome que divide em dois o grupo de nomes de Shiva do Rudram, o nome do meio é Shiva. Shiva é um nome que está bem no meio do Rudram, é muito interessante. E são mantras, e na verdade ele vai cantando em sequência os vários nomes, Namo, 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 Namaha, orações, e os vários nomes de Shiva. Mas na verdade são vários mantras aglutinados num baita canto védico. Dali a gente tira um nome como Namaha e aí tem um nome, tem um mantra. Om Namah Shivaya, tá ali. Vem do Rudram. Todos os mantras de Shiva, dos nomes de Shiva, vão estar aglutinados ali no Rudram. No meio a gente tem Namah Shivaya, saudações a Shiva. Então o nome de Shiva está lá no Rudram, no meio.
mas nas Puranas Shiva se torna o nome mais conhecido, menos conhecido que Rudra, mais conhecido que Rudra, Rudra se torna menos conhecido, menos usado. Né? E aí Shiva, ele é descrito como sendo realmente esse destruidor, esse que é responsável pela dissolução, e ele tem um exército de atendentes, tem vários atendentes, são os chamados Bhutaganas. Gana é um grupo, Bhutas são os atendentes de Shiva. E aí então você tem os vários Bhutas, os vários atendentes de Shiva, que vão então agir em nome dele. Né? Shiva vai governando esse exército imenso. Então, muito importante. Claramente que tanto os filhos de Shiva, né, Ganesha em especial, Kartikeya também, mas Ganesha em especial, como a gente vai ver, como os Bhutaganas, eles têm uma influência muito grande, uma origem muito grande nos Rudras, que são filhos e atendentes de Rudra lá nos Vedas. Tá? Então tem uma conexão muito grande entre os Rudras, Ganesha e os Bhutaganas. Tá? A gente vai ver isso também. E aí, a gente tem que Shiva também, também aparece nos Vedas isso, mas de uma maneira muito mais sutil. Nas Puranas isso aparece de maneira muito mais evidente. Shiva é Umapati. Umapati é o senhor de Uma, quer dizer, o marido de Uma. Pati significa senhor, mas também significa marido. Patni significa senhora e também esposa. Então, Shiva é o Pati, Parvati é Patni, né? Marido e esposa. Né? Então é o casal divino, E aí na história, depois de destruir Kamadeva, coitado, no final das contas dá tudo certo, ele casa com Parvati. E aí tem um grande casamento de Shiva e Parvati, que é uma grande história também, um símbolo muito importante. Né? A união de Shiva e Parvati é um elemento muito importante de toda a mitologia e védica. Né? Então, o casamento de Shiva e Parvati, a partir do casamento de Shiva e Parvati, aí ele vai ter os filhos, vão nascer os vários filhos. Tá? Então, Shakti, né? Parvati representa o poder de Shiva. Se Shiva é o destruidor, Parvati é o poder da destruição. E qual é o poder da destruição? O que é o poder da destruição? Criar Shakti é o poder da ação. A ação é o que faz a dissolução, porque é a ação que muda o estado das coisas. Destrói uma forma para nascer outra. Essa é Parvati. Né? Então Parvati é todo esse poder, toda essa Shakti é Parvati. Tá? Então é um elemento muito importante também de Shiva. Naturalmente vai estar vinculado com os filhos de Shiva, porque é a partir daí que eles vão ter filhos. Tá? E aí sim, a gente vai ter os 3 principais filhos, tá? Que é o que a gente vai ver basicamente no nosso curso. A gente vai ter Kartikeya primeiro, está na esquerda, está na direita. Kartikeya, ele é menos conhecido, né? Ganesha, sem dúvida, é o mais conhecido, definitivamente. Mas Kartikeya geralmente é visto como um filho mais velho. Então a gente vai começar por Kartikeya. Kartikeya, ele está ali na direita, ele é o general dos Devas. Né? Ele é filho de Shiva e Parvati, mas como a gente vai ver, ele nasce diretamente de Shiva. Enquanto que Ganesha é filho de Shiva e Parvati, mas nasce diretamente de Parvati. É muito interessante, né? Kartikeya está muito mais ligado com Shiva, Ganesha está muito mais ligado a Parvati, nesse sentido. Acho que quando a gente contar a história a gente vai entender por quê também. Kartikeya, a gente vai ver claramente está conectado, ele herda do pai toda essa conexão com Agni, que é o fogo, né? Kartikeya. Tem a lança também é um instrumento, uma arma de Agni, do fogo. Ele é o general do exército de Devas. Então Indra é o rei, Kartikeya é colocado como general, é o grande general. Então, ele é rápido, ele é veloz, realmente representa várias capacidades da própria ação, né? que é veloz, filho de Shiva. Depois a gente tem Ganesha. Ganesha é o mais conhecido de todos. Ganesha é aquele que remove os obstáculos. Quer dizer, ele coloca também, mas ele remove os obstáculos. E aí está ligado com Parvati. Diferente de Kartikeya, que é super ágil, Ganesha é lento. Né? O veículo de Kartikeya é um pavão, o veículo de Ganesha é um ratinho. Kartikeya é magrinho, rapidinho, tem uma lança. Ganesha, ele é gordinho, tem uma cabeça de elefante. Ele é calmo. Né? Então, é um outro aspecto dos filhos de Shiva também, né? Enquanto Kartikeya, o culto a Kartikeya está restrito atualmente ao sul da Índia,
Ganesha se popularizou pelo mundo inteiro, né? Tem Ganesha tradicionalmente, hoje em dia tem no mundo inteiro, mas tradicionalmente, realmente Ganesha, o culto de Ganesha, ele se expande ali para o Sudeste Asiático, para a China, para o Japão, localmente, né? Realmente tem até hoje, né? Então, Ganesha ficou muito popular. E Ayyappa? Ayyappa, na verdade, é um filho peculiar porque ele é filho de Shiva com Vishnu. Como assim filho de Shiva com Vishnu? Ele é o filho de dois pais, ele não tem mãe. Ele tem dois pais. E isso também é muito relevante simbolicamente. Ayyappa, ele é menos conhecido ainda que Kartikeya. Kartikeya já foi cultuado em toda a Índia, né? E hoje em dia é cultuado em Tamil Nadu, basicamente, no sul da Índia. Ayyappa, originalmente, a gente vai ver, ele está associado a uma deidade chamada Shasta, que já foi cultuada também na Índia inteira, mas depois ficou restrito ao sul da Índia também, especificamente no estado de Kerala, onde ele é conhecido atualmente como Ayyappa, né? Então, o patrono do estado de Kerala é Ayyappa. Kartikeya é Tamil Nadu, Ayyappa é de Kerala. Tá? Os dois são do sul da Índia. E também é muito incrível, realmente é muito incrível a história de Ayyappa e o significado de Ayyappa. Tá? Então, são os três filhos de Shiva, os três mais conhecidos. Na última aula a gente vai ver que existem outras histórias que colocam alguns outros filhos, pontualmente. A gente vai passar por elas também para a gente poder ver, mas basicamente nesse curso a gente vai ver as histórias de cada um desses três, Kartikeya, Ganesha e Ayyappa, nessa ordem. E vamos falar também, vão ser 2 aulas para cada um, então a gente vai ver na primeira aula de cada um deles as origens védicas, como é que, né, eles já aparecem nos Vedas, já estão lá nos Vedas, de alguma maneira eles já estão lá. Quais são as origens védicas? E depois a gente vai ver na segunda aula alguns dos mitos e dos significados, do simbolismo de cada um deles. Tá? Na última aula a gente vai ver os demais filhos, que são menos conhecidos. Tá? É relevante de ver que 2 nomes aparecem no Rudram, no Shatarudriya, como nomes de Shiva. Um deles é Ganapati. Ganapati é o nome de Ganesha, depois é o nome de Ganesha, né? Então aparece lá como um dos nomes de Shiva, que é muito relevante. E outro é Senani. Senani faz referência depois a Kartikeya, que é o senhor dos exércitos. Sena é exército. Então Senani também aparece como um general dos exércitos, que também vai ser uma característica de Kartikeya. Tá? A gente vai ver com calma. Todos os três, na verdade, todos os três são generais. Né? São generais com funções diferentes, mas todos são generais. Tanto Kartikeya quanto Ganesha. Ganesha também é general. E Ayyappa também é um general. Todos eles estão ligados à ação, estão ligados às vitórias. Assim como o pai, Rudra, que é vitorioso. Ele representa a vitória também. Shiva significa aquele que é auspicioso. E por que é aquele que faz chorar também, Rudra? Aquele que faz chorar, ele faz chorar a ignorância que chora. Né? Ele é aquele que ajuda a gente a lidar com o nosso próprio ego e faz a gente ir além do nosso próprio ego. Quem vai chorar no final das contas, quem chora no final das contas é a ignorância, porque ele destrói a ignorância através do conhecimento. Tá? Tudo bem? Ufa! Então paramos por aqui hoje. Na aula que vem, então, a gente começa e dá a sequência, então, com o Kartikeya. Tá? Quem quiser, que estiver interessado, pode se inscrever no curso, né? E serão muito bem-vindos. Vamos cantar o mantra e a gente encerra a aula. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om